Pessoal, ó, mistura com reação. Vamos lá. Ó. Esse é um tipo de exercício que pode cair na prova de vocês de mistura com reação. O primeiro tipo de exercício, como este, ele vai dar para vocês o volume e a concentração das duas substâncias que vão reagir, e vocês vão ter que ver por meios de cálculos, como está falando aqui, se tem algum que sobra. Aqui no caso é uma reação de neutralização ácido-base. Ele está falando aqui do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio. Então vamos escrever aqui, ó, NaOH mais H2SO4. É isso que a gente tem aqui. Isso aqui produz o sulfato e toda reação de neutralização produz água. Tá? Então, só relembrando como eu já passei para vocês, ó, se eu tenho um OH, eu preciso de um H+ para formar uma molécula de água, mas eu tenho dois hidrogênios no ácido, então eu preciso de dois OHs. Preciso dobrar aqui, ela não está balanceada, ó, tem dois NAs aqui, eu tenho um só, então vou ter que dobrar mesmo para eu poder ter duas águas lá do outro lado. Cada OH reage com o H+, forma uma água, como eu já mostrei no vídeo anterior. Então a relação aqui molar é 1 mol, aliás, 2 mols, né? Aqui é 2 mols do hidróxido, a base, que reage com 1 mol do ácido. Porque está falando da mistura entre os dois. Misturam-se 200 ml de solução 0,2 de hidróxido de sódio, NaOH, com 200 ml de solução 0,2 de ácido sulfúrico, H2SO4, ácido e base, tá? Bom, essa é a parte teórica, reage 2 para 1. Vou para a parte prática, vou pegar os volumes. Ele deu do H2SO4, que é o ácido, e ele deu também do NaOH, que é a base. Ele deu, o que que ele deu? Ele deu volume, 200 ml. Aqui também 200 ml, mesmo volume. E a concentração, também é a mesma concentração, 0,2 mol por litro. Então, essas são as informações dadas. Em posse dessas informações, ó, vou subir aqui, aproveitar a lousa. Em posse dessas informações, o que que eu consigo calcular? Eu consigo calcular o número de mols, porque a fórmula da concentração não é número de mols sobre volume. Então, se eu isolar o N, eu tenho a concentração e tenho o volume, eu consigo achar o N. Para que que serve o N? O N serve para a gente fazer a regra de 3. Aqui, ó, aqui é número de mols, eu preciso de 2 mols de hidróxido para reagir com 1 mol. Se eu sei o N do ácido, eu consigo achar o N do hidróxido necessário para reagir com esse ácido. E eu tenho como calcular, porque eu tenho volume e concentração. Então, esse é um tipo de exercício, porque ele me dá a concentração 0,2 e me dá o volume. Eu só preciso passar esse volume para litros, que vai ser dividido por 1000, vai dar 0,2. Então, o N aqui é 0,04 mol. Então, é essa quantidade que eu tenho de ácido. Se eu fizer para o hidróxido, eu vou ter a mesma coisa, porque as informações são as mesmas. Eu tenho 0,2 e tenho 200 ml. Então, quando eu passo para litro, fica 0,2. Quando eu multiplico os dois, eu fico com 0,4 mol. Então, eu tenho a quantidade de mol, de quantidade de matéria dos dois que reagiram. Reagiu tudo? Provavelmente não. Por quê? Porque a relação é 2 para 1. E aqui é igual. Aqui é 1 para 1. Se fosse 1 para 1, teria reagido tudo. Mas como eu sei que não? Porque aqui a relação é 2 para 1. Eu preciso de 2 mols de hidróxido para 1 de ácido sulfúrico.
Então, como que eu descubro quanto que reagiu? Eu vou sempre no que tem mais, que provavelmente o que tem mais é o que vai ser consumido totalmente. Então, quem tem mais? O NaOH. Vou pegar esse valor aqui, ó. Trago para cá, 0,04. Se eu reagir 0,04 de NaOH, quanto que vai consumir de ácido? Multiplico aqui e multiplico lá. Vai ficar 2x igual a 0,04, porque 0,04 vezes 1. Então, x é 0,04 dividido por 2, logo x é 0,02 mols. Ah, precisava fazer tudo isso? Não. Por quê? Porque se eu sei que 1 é a metade de 2, x vai ser a metade de 0,04, que é 0,02, porque a relação é 2 para 1. O que está me dizendo o exercício? O exercício está me dizendo o seguinte, que do ácido, que eu tenho a mesma quantidade de hidróxido e ácido, do ácido vai consumir 0,02. Então é isso que consome. No final, sobra a metade. Só que vai sobrar. Enquanto desse lado não vai sobrar nada, porque vai ser consumido totalmente. Né? Para 0,4 de hidróxido, aqui é NaOH, tá? Eu preciso de 0,2 de H2SO4, porque a relação é 2 para 1, tá? Então sobrou 0,2 de ácido. O que ele pergunta ainda no exercício? Sumeia ácido, alcalino ou básico. Se sobra álcali, que é o hidróxido, o meio é alcalino, não foi o caso, zerou. Se sobra ácido, que é o H2SO4, o meio é ácido, que é o caso. Então a letra A, o meio é ácido, porque sobrou ácido. Sobrou quanto? 0,02, o que eu tinha inicialmente. Na letra B, ele quer saber a concentração desse ácido. Se eu tenho o número de mols que sobrou, a concentração é o número de mols sobre volume. E qual volume eu uso? Não é uma mistura dos dois? Eu tenho que somar esses dois volumes. Então eu vou ter 400 ml no final, porque é uma mistura. Volume 1 mais volume 2, eu vou ter o volume final. Então aqui é 0,4. Então a concentração final é ácida e é de 0,05 molar. Achei a concentração final. É isso que o exercício pede. Então, nesse tipo de exercício, onde ele dá volume e concentração dos dois reagentes, dos dois que vão reagir entre si, você tem que verificar quem sobra. Você vai achar o N dos dois, tenta ir sempre no que está na relação maior. Se for uma relação igual, tenta colocar o que deu mais aqui dos dois também. Se fosse uma relação 1 para 1 e os valores fossem diferentes aqui, aqui no caso os dois é 0,04, mas vamos imaginar que tivesse valores diferentes e que a relação teórica fosse 1 para 1. Tento colocar o que deu valor maior para fazer a regra para ver quanto que sobrou do que tem valor menor, tá? E aí vocês precisam verificar se sobrou, se reagiu ou se sobrou um, se sobrou outro ou se reagiu totalmente e não sobrou nada dos dois, tá? E aí indicar o meio quando pedir o meio e achar a concentração quando pedir concentração. Então tá aí o primeiro exemplo. No segundo exemplo, deixa eu abrir a lousa aqui. É lá o segundo exercício da lista também. Na lista tinha dois desses daqui, dois desse segundo exemplo. No segundo exemplo, ele diz primeiro, foi preparada uma solução de HCl. Então ele diz que eu preparei uma solução de ácido, o peso molecular desse ácido é 36,5 gramas por mol, valores de tabela periódica. Ele diz que ele pegou uma massa de 0,73 gramas do ácido e preparou 250 ml de solução. Eu tenho como achar a concentração, porque eu tenho todas as informações. Eu tenho a massa, eu tenho o peso molecular e tenho o volume que eu tenho que passar em litros. Aplico 0,73 é a massa do ácido, 36,5 é o peso molecular e o volume é 0,25 porque tem que ser em litros.
Essa concentração vai dar 0,08. Então, cheguei na concentração, porque ele diz o seguinte, ó, foi preparada em laboratório uma solução de ácido clorídrico, HCl, dissolvendo-se 0,73 gramas desse ácido, aqui gasoso, ele diz em água. O volume foi completado até 250, então ele preparou, o que eu tenho aqui? Eu tenho inicialmente 250 ml dessa solução, que tem essa concentração. Aí ele diz o seguinte, eu peguei 15 ml dessa concentração. Eu peguei 15, ó, peguei 15 ml, um volume de 15 ml deste ácido e foi neutralizado completamente com 25 ml de hidróxido de cálcio. Então, ele pegou esse ácido, 15 ml, ó, eu tenho a concentração dele, que eu achei, do preparo, e misturou com hidróxido de cálcio, aqui no caso com 25 ml. Esse segundo tipo de exercício, ele não me dá a concentração, ele quer essa concentração final. Como que eu acho a concentração? Para achar a concentração, eu preciso do N dos dois. O N do primeiro, que eu consigo achar porque eu tenho volume e concentração, e o N do segundo, que eu consigo achar com a relação teórica. Então vamos lá, vamos resolver. Ó. Eu vou para a fórmula de concentração de novo. Número de mols sobre volume. O número de mols é a concentração vezes o volume. E aí eu vou ter aqui número de mols eu consigo achar, porque eu tenho a concentração 0,08 e tenho o volume que eu vou passar em litros, vai dar 0,15. Aí eu multiplico esses dois. Deixa eu fazer a conta aqui. 0,08 por 0,015. Vai dar... Espera aí que eu acho que eu dividi. 0,08, 0,015 vezes 0,012, isso mesmo. Então, isso daqui dá 0,0012 mols. Então, foi isso que reagiu com os 25 ml de hidróxido. Com esse valor, eu consigo achar o N. Como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pela relação teórica. Ó, eu tenho ácido clorídrico, que eu preparei, reagir com hidróxido de cálcio. Ó, vou voltar naquela lá, gente, do outro vídeo. 1 hidrogênio, 2 OH. Então, aqui já tem coisa errada. Eu preciso, para cada hidrogênio, um OH. Então, eu preciso de 2 hidrogênios aqui. Isso vai formar 2 moléculas de água do outro lado, porque é um para cada, né? Se eu tenho 2 aqui, eu preciso de 2, vou formar 2 de água lá na frente. E vai formar o sal, que aqui não interessa muito, que é o cloreto de cálcio, CaCl2, tá? O que interessa para a gente é a reação de neutralização e o balanceamento da equação, tá? Mas eu já sei, se eu tiver 1 hidrogênio e 2 OH, eu preciso dobrar 1. Só quando tiver 1 e 1, aí vai ser 1 para 1 a relação. Achei a relação teórica, 2 mols para 1 mol. Nessa relação, eu já tenho a quantidade de matéria do ácido. Eu não falei lá que eu peguei 15 ml do ácido e reagi com 25 do hidróxido? Do ácido eu já tenho, que é 0,0012. Quanto de hidróxido que reagiu com esse 0,012? Eu consigo achar pela regra de 3. Mas eu preciso fazer conta? Se eu conseguir enxergar, não. Porque o dobro de ácido para metade do hidróxido. A relação é 2 para 1. Então, x também vai ser a metade de 12. Eu vou multiplicar, ó, x vezes 2 vai dar 2x. Esse 2 vai passar dividindo. Então, x aqui vai ser 0,012 dividido por 2, que vai dar 0,0006. Achei a quantidade de matéria
De quem? Do hidróxido, tá? Então, isso aí, ó, é a quantidade de hidróxido que eu tenho, tá? Com esse valor, eu consigo achar a concentração. É assim que eu resolvo esse tipo de exercício. Por isso que ele não me dá todos os valores aqui, diferente daquele outro. Eu tenho a quantidade de mols, agora aplico a fórmula, número de mols sobre volume. Então, aqui ó, vai ser 0,006 dividido pelo volume em litros. 0,25 vai dar 0,025. Qual é a concentração aí? A concentração vai ser 0,02 ou 0,24 molar, tá? Tá aí. Aí ele quer saber, calcule a concentração e faça a reação balanceada. O balanceamento eu já expliquei para vocês, vocês precisam ver o número de H e OH que está lá no outro vídeo, tá bom? Pode ser que nesses exercícios a gente tenha que achar a concentração antes de aplicar aqui com ácido que tenha densidade e que tenha porcentagem em título, como a gente já viu, vai ter um desse na prova, tá? E aí no outro vídeo tem como eu transformo isso daqui em concentração molar para eu poder aplicar depois a mistura, tá? Então vejam o outro vídeo também da primeira revisão. Esse da segunda é só sobre as reações, mistura com reações, tá bom? Bom estudo e boa prova para vocês.